Olá, seja muito bem-vindo ao curso básico de Educação Cristã para a formação de líderes e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Jonathan Pereira Lopes Pessoa e irei acompanhá-lo na aula de hoje, a aula de número 1, Quem crê, ensina, buscando um conceito para a educação cristã. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje, o objetivo de aprendizagem. É ampliar o conceito de educação cristã, observar seus diferentes aspectos e verificar a sua presença nas mais diferentes esferas da vida da igreja. Este é o propósito da nossa aula de hoje. E para começar a nossa aula, nós vamos fazer nesse momento a hora da sensibilização, uma atividade para nós despertarmos e levantarmos os nossos conhecimentos prévios. E na hora da sensibilização da aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade de leitura e análise de imagem. A atividade é a seguinte: qual imagem exprime uma relação educativa no ambiente da sua igreja? E por quê? Justifique a sua resposta. Então, eu colocarei aqui para você, ao todo, 4 imagens. Imagens de diversas atividades da vida da igreja. E eu quero que você indique para mim qual destas imagens, ou quais dessas imagens, exprimem uma relação educativa, uma relação pedagógica, uma relação de ensino e de educação cristã. E por quê? Está preparado? Vamos lá? Então vamos para as 4 imagens. Então, na imagem número 1, nós temos ali um grupo de 3 pessoas. Uma está sentada no chão, aparentemente há uma Bíblia aberta. A segunda pessoa está sentada num sofá, um violão ao lado, e a outra também num sofá com uma Bíblia aberta. Existe uma relação pedagógica, uma relação educativa nesta imagem? Sim ou não? Coloque aí no comentário para a gente. Agora, em relação à imagem número 2, aparentemente é a imagem de um membro, de uma ovelha conversando com o seu pastor. Parece que eles estão fazendo uma oração, existe uma Bíblia na mão. E nesta oração, será que existe alguma relação pedagógica, uma relação educativa? Sim ou não? Comente aqui também nos nossos comentários. Já a imagem do número 3, nós temos ali a imagem de uma pastora, de uma reverenda. Ela está aparamentada com vestes litúrgicas, há uma Bíblia na frente dela, ela está de braços abertos, não sabemos se ela está proclamando a palavra ou não, ou apenas está dando a bênção pastoral, mas é uma imagem muito próxima ao nosso ambiente de culto. Será que existe no culto alguma relação educativa? E a quarta, a última imagem, parece uma imagem de um coral, de um conjunto coral, todos estão ali cantando, há um maestro, uma maestrina à frente, né? Uma regente, vamos assim dizer, melhor dizendo, né? Na frente. E há neste cântico, neste louvor, alguma relação de ensino? Coloque nos comentários aí para a gente. Pois bem, a partir dessa atividade de sensibilização, nós passamos agora para um segundo momento da nossa aula de hoje, que é a hora da contextualização, a hora de nós nos aproximarmos e ressignificarmos o nosso objeto de estudo, que é o conceito de educação cristã. Nesse momento, então, eu quero perguntar para você, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você pensa em educação cristã? Qual é a primeira coisa que vem à sua memória? Bom, eu não sei quanto a você, mas a mim, à primeira vista, quando eu penso em educação cristã, logo me vem à mente a imagem da nossa querida escola dominical. Eu me lembro, por exemplo, da cerimônia de abertura, da figura do superintendente, dos professores e seus alunos indo para as respectivas salas de escola dominical,
lembro dos cânticos, dos hinos, dos corinhos, dos momentos que nós passamos juntos nesse ambiente gostoso. Essa é a primeira imagem que vem sempre à nossa cabeça quando nós pensamos em educação cristã. No entanto, é importante que fique claro, tanto para você quanto para mim, que a prática educativa da Igreja de Cristo, ela transcende os limites da escola dominical. Em outras palavras, a educação cristã vai muito mais além dos limites e dos muros da escola dominical. A educação cristã não pode se restringir apenas ao ambiente e ao período da escola dominical. Pelo contrário, a educação cristã ela é parte essencial não somente da vida da Igreja de Cristo, mas, sobretudo, faz parte da natureza do reino de Deus. A própria educação cristã ela transcende até mesmo os limites da própria Igreja de Cristo. É uma educação que está aí presente no mundo, os valores e os sentidos do reino de Deus. Então, a prática educativa da Igreja, a educação cristã, deve ir além da escola dominical. Isso é muito importante. E parafraseando o Isamitiba, famoso médico e educador brasileiro, que tem um livro escrito Quem Ama, Educa. Hoje, no nosso curso, primeira aula do curso básico de Educação Cristã para a formação de líderes e professores de escola dominical, nós podemos dizer também com segurança que quem crê também ensina. Em outras palavras, quem professa ou quem confessa o nome de Jesus Cristo, sempre de uma maneira ou de outra, está ligado a uma relação, a uma prática educativa. Não é possível eu ser discípulo de Jesus Cristo sem realizar ou sem participar de uma prática educativa do reino de Deus. Do mesmo modo que quem ama educa, quem crê também ensina. Agora, passando para o terceiro momento da nossa aula, é a hora da sistematização, isto é o momento de nós começarmos a construirmos alguns pontos importantes da nossa aula, alguns fundamentos. E nesse momento, então, eu quero dizer para você o seguinte, que é difícil nós elaborarmos aqui um conceito de educação cristã, é difícil nós elaborarmos uma definição do que seja de fato a educação cristã. E isso se dá basicamente por três motivos. O primeiro deles refere-se à novidade da educação cristã enquanto disciplina teológica. Para ser mais claro, a educação cristã, enquanto área acadêmica, ela é uma disciplina da área da teologia pastoral. E a teologia pastoral é uma área da teologia que ganhou seus primeiros passos apenas a partir das contribuições de Schleiermacher, isto é, apenas a partir das contribuições da primeira metade do século passado. Então, é uma área, uma disciplina acadêmica do pensamento teológico muito recente. E ainda, por sinal, muita coisa a ser descoberta, há muita coisa a ser escrita e produzida. Sim, nós temos importantes escritos sobre a literatura da educação cristã, mas ainda assim há muita coisa a ser debatida e discutida, principalmente aqui no nosso país, dentro do contexto latino-americano. O segundo motivo pelo qual é difícil nós conceituarmos nesse momento a educação cristã é porque, embora haja ainda pouca literatura, por outro lado, há também um grande número de definições, de conceitos sobre este assunto. Nós temos, por exemplo, alguns autores que acreditam que é difícil delimitar ou caracterizar o campo da educação cristã, porque a educação cristã é apenas um mero qualitativo, isto é, uma pequena área dentro de um campo maior, que é o campo da educação. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Já por outro lado, há também autores que acreditam que a educação cristã não é somente diferente do campo da educação, mas também ela deve ser distinguida de um outro campo, que é o campo do ensino religioso.
Então, há uma dificuldade conceitual nos termos aqui, um grande número de definições. E, em terceiro lugar, é difícil nós elaborarmos aqui um conceito de educação cristã por causa daquilo que vai pontuar a Moloshenko, uma escritora da área, dizendo que existe uma grande distância entre a teoria e a prática na vida das igrejas. Isto é, quando nós elaborarmos um conceito, uma definição de educação cristã, nem sempre esse conceito, essa definição, corresponde exatamente àquilo que acontece na vida das igrejas. Em outras palavras, aquilo que a gente aprende nos cursos, nos congressos, seminários de teologia, nem sempre reflete o dia a dia da comunidade cristã. E, às vezes, quando nós elaborarmos um conceito, por mais fiel que ele seja, vale lembrar também que a realidade hoje que nós vivemos, o espaço social em que se dá o campo da educação cristã, é um espaço social muito contraditório, cheio de dilemas, desafios, e marcado, sobretudo, pela impermanência, pela mobilidade e pela insegurança. Então, por isso é difícil nós delimitarmos um conceito, elaborarmos aqui uma definição do que seja a educação cristã. Porém, se por um lado você não pode se sentir culpado por não conseguir compreender o conceito de educação cristã, por outro lado, você também, enquanto professor, não pode se sentir acomodado, se sentir numa zona de conforto em relação a isso, dizendo, como é difícil, então deixa essa tarefa para os teólogos, ou então, bom, não preciso de teorias educacionais, a gente vai aprendendo com a mão na massa, a mão na prática. Não, isso é muito perigoso. Por quê? Porque a qualidade da sua aula enquanto professor vai depender muito daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. Resumindo, você faz aquilo que você sabe, você faz aquilo que você acredita. Então, as práticas pedagógicas em sala de aula são reflexo daquilo que o professor acredita do que seja educação cristã. Então, é importante que, neste momento, você mesmo busque um conceito, construa para si mesmo, dentro da sua prática pedagógica, um conceito do que seja educar para Cristo, ou da atividade da educação cristã. E ao elaborar o seu conceito, eu quero deixar apenas aqui alguns aspectos que fazem parte da educação cristã. Em outras palavras, quando nós analisamos os diversos conceitos existentes de educação cristã, ou quando você for elaborar o seu próprio conceito de educação cristã, o que não pode ficar de fora? Bom, quando nós analisamos, existem alguns aspectos, ao todo 5 deles, que fazem parte de todo o conceito de educação cristã. Eu quero falar um pouquinho sobre eles com você nesse momento. Bom, então, de modo intencional e de modo deliberado, nós podemos dizer que a educação cristã é uma ação, em primeiro lugar, mediadora. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que quando o professor entra em sala de aula, ele não entra para transferir aquilo que sabe, para transferir o conhecimento para a cabeça do seu estudante ou para a cabeça do seu aluno. Não. O professor não é aquele que detém o conhecimento. Pelo contrário, se a ação cristã é uma ação mediadora, o professor ele é o agente que vai mediar o conhecimento e não transferi-lo. É alguém que vai facilitar dentro da sala de aula a aprendizagem, o crescimento e o desenvolvimento do aluno. Então ele tem aqui esse papel de mediador, o papel de facilitador, e não tão somente de construtor ou de transferir o conhecimento. O segundo aspecto que faz parte do conceito, de todo o conceito de educação cristã, é o aspecto processual. A educação cristã é, sobretudo, uma ação processual. Isto quer dizer que a educação cristã não se dá tão somente numa ação pontual, num local específico, num horário determinado. Não.
A educação cristã é algo que se dá durante todo um processo de crescimento, de desenvolvimento do estudante. São etapas sucessivas que são colocadas em práticas ao longo do tempo, que formam o conjunto da educação cristã. Então, é uma educação processual, é uma ação de conjunto. O terceiro aspecto que nós podemos aqui demarcar é o aspecto formativo. A educação cristã é uma ação formativa. Nós não educamos tão somente para corrigir, punir ou coagir alguém. Nós educamos, na verdade, para formar seres humanos, para formarmos cidadãos do reino de Deus. A questão aqui é construir e não destruir. A questão é formar e não deformar as pessoas. O quarto aspecto que faz parte de todo o conceito de educação cristã é o aspecto muito importante, bastante atual, que é o aspecto integral. Nas nossas aulas, geralmente nós cometemos o erro, o equívoco de trabalharmos apenas o intelecto, o conhecimento cognitivo dos nossos estudantes. Mas a educação cristã não pode se restringir apenas ao intelecto, à reflexão ou à parte racional do indivíduo. Na verdade, ela precisa considerar o ser humano como um todo. Nós precisamos trabalhar nas nossas salas de aula, no nosso dia a dia, na igreja, nas nossas ações educativas, tanto os aspectos intelectuais, como os aspectos emocionais, aspectos psicológicos, sociais, econômicos, né? Todos os aspectos que fazem parte da vida humana e, sobretudo, também o aspecto espiritual. Nós precisamos educar o ser humano como um todo e em todo o tempo, não somente no tempo da escola dominical. E um quinto e último aspecto que deve fazer parte do nosso conceito de educação cristã é o aspecto crítico. A educação cristã é também, ou deve ser também, uma ação crítica. No entanto, eu quero que você entenda esta ação crítica não no sentido pejorativo do termo ou da palavra, como aquela pessoa que só reclama, que só vê defeitos. Não, não é esse. E também não é somente num sentido histórico-filosófico, ligado à teoria crítica, né, das ciências sociais, que tem como objetivo não apenas escrever, mas transformar a sociedade. Esse aspecto, esse sentido, ele é muito importante, mas não é somente isso. Eu quero dizer com uma formação, uma ação crítica, no sentido de uma ação educativa que não se contenta, não se conforma com as aparências, que não se conforma com o presente século, mas que também busca transformá-lo, mas transformá-lo de uma maneira racional, né? O culto racional, que vê problemas, que problematiza situações, que se espanta com o senso comum, que busca argumentos para não somente justificar a sua posição, mas justar argumentos para justificar o sentido da sua vida. Então, nesse sentido, a educação cristã ela é uma ação crítica, tá? Uma ação muito importante e que faz parte, na verdade, da base nacional comum curricular de todas as escolas. Desenvolver nos nossos estudantes o pensamento crítico, racional, lógico, argumentativo. Nesse ponto, então, é importante que você tenha bastante cuidado, né, para não confundir a educação cristã com proselitismo religioso. Nós não educamos uma pessoa apenas para convertê-la a uma determinada denominação ou uma determinada placa da igreja. A educação cristã não deve ser uma educação tão somente apologética, né, para defender as nossas doutrinas. Então, a educação cristã ela não é doutrinação ideológica. A gente não apenas educa alguém para colocar algumas ideias na cabeça dela.
E, por fim, também a gente não pode achar que a educação cristã é um curso ou um treinamento de liderança. Eu fiz lá um curso na minha igreja, treinei os meus presbíteros, os meus diáconos, treinei os meus professores e já fiz a educação cristã na minha igreja, ou então fiz o curso de discipulado, o curso de catecúmenos. Então, a educação cristã não é isso. Pelo contrário, ela é uma ação que transcende a igreja, é uma ação que faz parte da própria natureza do reino de Deus e que deve envolver todos esses aspectos. Natan, estou com um pouco de dificuldade. Deixe claro para mim o que nós aprendemos na aula de hoje. Então, agora é hora da revisão. Bom, na nossa aula de hoje, então, nós aprendemos 3 coisas muito importantes. A primeira delas, que a educação cristã ela não se limita à escola dominical. Pelo contrário, ela vai além, extrapola, transcende. E nós aprendemos também que toda atividade da igreja implica numa relação pedagógica e educativa. Então, quando o pastor está pregando, eu estou aprendendo. E há uma relação de ensino-aprendizagem. Da mesma maneira, há uma relação de ensino-aprendizagem também na hora e no ambiente do louvor, do cântico do coral, até mesmo num bate-papo informal de aconselhamento pastoral. Há uma relação pedagógica nos encontros, pequenos grupos, nos encontros de discipulado. Há uma relação pedagógica até mesmo na hora do silêncio, da oração de confissão que nós fazemos nos cultos das nossas igrejas. E, por fim, nós aprendemos também que, embora seja difícil nós elaborarmos um conceito de educação cristã, existem alguns aspectos que caracterizam a ação educativa. Então, nós podemos entender a educação cristã como uma prática mediadora, processual, formativa, integral e crítica. E para encerrarmos a nossa aula de hoje, então, chegou aqui a hora da avaliação. Algumas atividades, algumas questões para sua reflexão, para perceber aquilo que você aprendeu, sobretudo na aula de hoje. Você pode responder colocando aí os comentários abaixo. Então, a primeira questão é: que tipo de coisas você até agora aprendeu na sua igreja? O que ela já lhe ensinou? Descreva um pouco sobre a sua experiência. Na segunda questão, nós temos o seguinte desafio: quais são as iniciativas ou ações educacionais que você tem colocado em prática na sua igreja local, além das aulas da escola dominical? Em outras palavras, como você, enquanto professor, enquanto educador, tem atuado na sua igreja, além do período da escola dominical? Comente um pouquinho sobre isso para a gente. E a última atividade é uma atividade de associação de ideias. Então, eu coloquei aqui os 5 aspectos da educação cristã, como ação mediadora, processual, formativa, integral e crítica, de um lado. E do outro lado, eu coloquei alguns excertos, alguns trechos de definições e conceitos trabalhados por diversos autores e teólogos sobre o tema. Por exemplo, o primeiro deles: a educação cristã é o esforço deliberado, sistemático e contínuo mediante o qual a comunidade de fé se propõe a facilitar o desenvolvimento de estilos de vida cristãos por parte de pessoas e grupos. Este conceito e essa definição de educação cristã, ela nos deixa claro qual aspecto da ação educativa: o aspecto mediador, processual, formativo, integral ou crítico. Então, você vai ali associar cada conceito ao seu diverso aspecto. Um outro exemplo: a educação cristã é um processo deliberado, intencional, pelo qual Cristo é formado nas pessoas, visando a transformação, formação e crescimento da pessoa e da igreja toda em todo o tempo. Este conceito refere-se a qual aspecto da educação cristã? Então, peço que você associe a coluna da esquerda com a coluna da direita.
Muito bem, esta foi a nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários e até a nossa próxima aula. Até mais.